Segundo Mateus, é um dos primeiros relatos oficiais sobre Jesus de Nazaré, sua vida, sua morte e sua ressurreição. O livro em si é anônimo, mas a tradição confiável mais antiga aponta para Mateus, o cobrador de impostos que foi um dos 12 apóstolos que Jesus nomeou, e ele realmente aparece dentro do próprio livro. Por cerca de 30 a 40 anos, os apóstolos ensinaram oralmente e transmitiram seus relatos de testemunho sobre Jesus, assim como seus ensinamentos que haviam memorizado. E Mateus reuniu e organizou tudo isso nessa incrível tapeçaria e criou o livro para destacar certos temas sobre Jesus. Nesse vídeo, vamos cobrir a primeira metade do livro. Especificamente, Mateus quer mostrar como Jesus é a continuação e o cumprimento de toda a história bíblica sobre Deus e Israel, que Jesus é o Messias da linhagem de Davi, que ele é o novo mestre com autoridade, como Moisés. Mas não só. Jesus é o Deus conosco, ou em hebraico, Emanuel. E Mateus desenhou esse livro com uma introdução e depois uma conclusão. Estes agem como uma moldura em torno de 5 seções claras aqui mesmo no centro, cada uma das quais é concluída com um longo bloco de ensinamentos de Jesus. E esse conceito é intencional e incrível. Veja como isso funciona. Os capítulos de 1 a 3 preparam o palco, vinculando a história de Jesus diretamente ao enredo da escritura do Antigo Testamento. Então Mateus abre com a genealogia de Jesus, destacando como ele é da linha messiânica do filho de Davi. E ele é filho de Abraão, o que significa que ele trará a bênção de Deus para todas as nações. Depois disso, temos a famosa história do nascimento de Jesus e como todos os eventos cumpriram as promessas proféticas do Antigo Testamento que as nações viriam e honrariam o Messias. Que o Messias nasceria em Belém, mas, mais do que isso, a concepção de Jesus pelo Espírito Santo, seu nome, Emanuel. Tudo isso trabalha em conjunto para mostrar que Jesus não é um mero humano. Ele é Deus conosco. Deus se torna humano. Então, você pode ver 2 dos principais temas de Mateus aqui na introdução. Ele é da linha de Davi, ele é Emanuel, mas Mateus também quer mostrar como Jesus é um novo Moisés. Assim como Moisés, Jesus saiu do Egito, atravessou as águas do batismo e viveu no deserto por 40 dias. E então Jesus sobe a uma montanha para entregar seu novo ensinamento. Através de tudo isso, Mateus afirma que Jesus é o prometido maior do que a figura de Moisés, que libertará Israel da escravidão. Ele vai lhes dar um novo ensinamento divino. Ele vai salvá-los de seus pecados e estabelecer uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Esse paralelo entre Jesus e Moisés também explica por que Mateus estruturou o centro do livro da maneira que fez. Essas 5 partes principais destacam Jesus como mestre e Mateus criou um paralelo. Jesus como mestre é um paralelo aos 5 livros de Moisés. Jesus tem autoridade como o novo mestre da aliança que cumprirá a história da Torá. Na primeira sessão, capítulos 4 a 7, Jesus entra em cena anunciando a chegada do reino de Deus, e isso é realmente fundamental. O reino é, em essência, sobre a operação de resgate de Deus para todo o seu mundo, o que acontece através do Rei Jesus. Jesus veio para enfrentar o mal, especialmente o mal espiritual, e todo o seu legado de opressão demoníaca, doença e morte. Jesus veio para restaurar o governo de Deus e reinar sobre o mundo inteiro, criando uma nova família de pessoas que o seguirão, obedecerão aos seus ensinamentos e viverão sob o seu governo. Então, depois que Jesus começa a curar pessoas e formar um movimento, uma comunidade, ele leva seus seguidores para uma montanha ou encosta. Entrega seu primeiro grande bloco de ensinamentos, tradicionalmente chamado de o Sermão do Monte. E aqui, Jesus explora como é segui-lo e viver no reino de Deus. E é um reino invertido no qual não há membros privilegiados. Assim, os pobres, os Zé Ninguém, os ricos, os religiosos, todos são convidados e chamados a se converter, a se arrepender e a seguir Jesus e unir-se à sua família. Jesus diz que ele não está aqui para anular os mandamentos da Torá ou do Antigo Testamento. Em vez disso, ele está aqui para cumprir tudo isso através da sua vida, através dos seus ensinamentos. Ele está aqui para transformar os corações do seu povo, para que eles possam verdadeiramente amar a Deus e amar o próximo, incluindo seus inimigos. Depois de concluir o seu grande ensinamento sobre o reino, a próxima sessão mostra Jesus trazendo o reino à realidade no dia a dia das pessoas.
Então, Mateus reuniu aqui 9 histórias sobre Jesus trazendo o poder do reino de Deus para as vidas de pessoas desvirtuadas. Existem 3 grupos com 3 histórias e elas são todas sobre pessoas que estão doentes, ou têm corpos quebrados, ou estão em perigo. E Jesus as cura ou salva por esses atos de graça e poder. E então, bem no meio dessas tríades, encontramos 2 histórias paralelas sobre o chamado de Jesus para que as pessoas o seguissem. E aqui Mateus está enfatizando algo: que somente é possível experimentar o poder da graça de Jesus se decidir segui-lo e tornar-se seu discípulo. Depois de Mateus ter mostrado o poder do reino através de Jesus, Jesus estende o seu alcance, enviando os 12 discípulos que farão o que ele tem feito. E isso leva ao segundo grande bloco de ensinamentos, o capítulo 10. E aqui Jesus ensina seus discípulos a anunciar o reino e o que esperar quando o fizerem. Muitos entre Israel estão aceitando a Jesus e a sua oferta do reino, mas os líderes de Israel não. Eles perderão muito ao se arrependerem e se tornarem discípulos de Jesus. E então Jesus sabe que eles o rejeitarão e perseguirão os seus seguidores. O que é exatamente o que acontece na próxima sessão, capítulos 11 a 13. Mateus reuniu um grupo de histórias sobre como as pessoas respondem a Jesus e a sua mensagem. E é tudo misturado. Algumas histórias são positivas, as pessoas amam a Jesus e acham que ele é o Messias. Outras são mais neutras, como João Batista, ou até mesmo os membros da própria família de Jesus, e deixam claro que Jesus não é o que esperavam. Então, aos líderes de Israel, que são totalmente negativos. Você tem os fariseus e os estudiosos da Bíblia. Todos rejeitam Jesus. Eles acham que ele é um falso mestre, que está levando as pessoas para o caminho errado. Eles pensam que Jesus é uma blasfêmia com essas declarações exaltadas que ele faz sobre si mesmo. Mas Jesus não fica surpreendido ou se abala com essas respostas tão diversas. De fato, ele se concentra nisso no terceiro bloco de ensinamentos no capítulo 13. Aqui, Mateus reuniu um monte de parábolas de Jesus sobre o reino, como um fazendeiro jogando sementes em 4 tipos de solo, ou sobre um grão de mostarda, uma pérola ou um tesouro enterrado. Essas parábolas são como um comentário sobre as histórias que você acabou de ler nos capítulos 11 e 12. Algumas pessoas estão aceitando Jesus com entusiasmo. Outras o estão rejeitando, mas o reino de Deus é de valor supremo e não deixará de se espalhar apesar de todos esses obstáculos. Então, essa é a primeira metade do Evangelho segundo Mateus. Aqui estão mais algumas coisas para analisar enquanto lê esses capítulos. Lembre-se que Mateus está apresentando Jesus como a continuação e o cumprimento da história do Antigo Testamento. Então, procure como ele se entrelaça nas citações do Antigo Testamento. E o que você encontrará é que elas são colocadas em pontos estratégicos da história, explicando mais sobre Jesus e a sua identidade. Então pare, reserve um tempo para pesquisar essas referências e as leia em seu contexto do Antigo Testamento e, na maioria das vezes, você descobrirá conexões muito interessantes. Por fim, preste atenção aos tipos de pessoas que aceitam Jesus e o seguem. E você verá que na maioria das vezes são pessoas que não são importantes, não são ninguém ou não têm religião. E essas são as pessoas que são transformadas pela sua confiança ou fé em Jesus e seguem-no. E são os religiosos e os orgulhosos que são ofendidos por ele. Então, como é que essa tensão entre Jesus e os líderes de Israel se manifestará? É disso que se trata a segunda metade de Mateus.